Boa noite, boa noite, boa noite, Herpetos, como vocês estão? Vamos para mais uma Herpeto Live, a primeira Herpeto Live de 2021, que o tema é de norte a sul do Brasil, né? E aí, da onde vocês são? Vocês estão em que região do Brasil? Vocês já viram? Ih, voltou adiantando as perguntas aqui, calma, calma. Vamos chegando, Paulão, vamos chegando, né? Já já eu trago o Paulo aqui, pessoal. E, por favor, na hora que o Paulo entrar aqui, dar uma chuva de coração nele, para agradecer esse tempo dele, esse tempo precioso, para falar sobre jacarés, né? Vamos receber o Paulo Braga. Paulo, vou te botar aqui. Então, a gente vai receber aqui o mestre Paulo Braga. Ele é doutorando na Universidade Federal de Pernambuco. Paulo, fica à vontade aí, palavra sua, se apresente. Um pouquinho, né? Vai Eu lá. sou, eu sou Paulo Braga, como vocês já sabem, né? A gente já falou aqui. Sou biólogo, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou de Recife, moro aqui em Recife, nascido, criado. Então vocês vão escutar um pouquinho do sotaque recifense, do sotaque Sotaque nordestino entrega. aqui. Então eu sou de Recife, trabalho, né, no Laboratório Interdisciplinar de Anfíbios e Répteis como colaborador aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde eu venho desenvolvendo pesquisas com crocodilianos vou fazer 8 anos agora no laboratório, que é coordenado pelas doutoras Josélia Corrêa e doutora Ednilza Maranhão. Também faço parte do Laboratório de Herpetologia da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, a qual estou vinculado junto ao programa de pós-graduação em Biologia Animal, que é onde eu estou fazendo meu doutorado. Também sou mestre em Saúde Humana e Meio Ambiente e fiz o mestrado aqui também na Universidade Federal de Pernambuco. Então eu costumo dizer que eu tenho essa dupla nacionalidade. Eu estudei na Federal a vida toda, mas a Universidade Rural foi onde eu consegui trilhar os meus principais caminhos nas pesquisas com jacarés. Legal. Então, eu sou filho das duas casas, né? Mesmo sem ter estudado na Rural. E estamos aí, já há 8 anos, tentando contribuir um pouquinho para a conservação dos jacarés aqui no Nordeste e no Brasil. Vamos emendar aqui. Fala mais um pouquinho então da sua paixão. Você sempre foi apaixonado por jacarés? Como é que eles surgiram na sua vida? Conta um pouquinho mais. Esmiúça pra gente. Vamos falar então. E aproveitando o gancho, a galera fica à vontade aí para deixar perguntas, para deixar curiosidades, a gente vai trocando ideias aqui. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado é falar de jacaré. Inclusive, nessa pandemia, eu acho que eu promovi algumas. Acho não, eu promovi algumas lives aí sobre jacarés. Eu tinha uma livezinha chamada Croc Talk. Eu chamei a Ah, que galera do legal. Brasil todo. E aí, assim, eu sou apaixonado por falar de jacarés. É um grupo que eu tenho uma paixão indescritível. Eu, na verdade, desde os meus 4 anos, que eu sabia que eu queria trabalhar com répteis. Eu acho que todo biólogo, ele teve um despertar quando assistiu o primeiro Jurassic Park. Assistir aquele filme e aí a pessoa se apaixona, né? Boa, Então, esse eu acho que foi um dos momentos que despertou uma paixão em mim. Só que algumas pessoas veem que é apenas um hobby, apenas uma paixão, e eu realmente senti que eu queria aquilo, eu queria trabalhar com aquilo, E legal. assim, eu nunca fui do mato. Eu sempre vivi em cidade, Recife é uma cidade grande. Eu sempre morei assim no meio do aglomerado urbano de Recife. Tinha uma casa na praia, ia pra praia, mas assim, o meu contato com a natureza era muito restrito às condições que eu estava ali sujeito, né? Nunca tive casa no campo, nunca tive essa coisa. Certo. Mas eu tinha isso dentro de mim, essa paixão pela fauna, em especial pelos répteis. E mais especial ainda pelos crocodilianos. E aí eu sempre fui apaixonado por isso. E aí chegou um momento da minha vida que eu olhei assim, poxa, eu preciso fazer um curso de graduação que me permita trabalhar com jacarés. Seja lá veterinária, biologia, engenharia de pesca, eu não sabia qualquer coisa. O que eu queria era algo que me permitisse trabalhar com jacarés. Que massa. Sempre tive essa paixão. E olha que assim, eu nunca tive muito contato com jacarés, assim, era indo em zoológicos, quando eu viajava, uma vez eu viajei para fora, fui num zoológico, vi um crocodilo, fiquei apaixonado pelo crocodilo, meu pai sabia que eu era apaixonado, então assim, ele já me levava sabendo que eu gostava disso, e sempre teve muito apoio também da minha família para trilhar esse caminho, Que e bom. aí na época do vestibular eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa que tem que me dar
a oportunidade de trabalhar com esses bichos. E aí eu, vamos ser biólogo, vamos trabalhar com a biologia. Legal. E Biologia fui trazendo essa... pois é. E aí eu fui trazendo essa paixão comigo. No primeiro período da faculdade, teve uma greve, as federais, hoje em dia não tanto, mas antigamente o federal era greve todo semestre. E aí a gente pegou uma greve gigantesca de 4 meses e eu estava no primeiro período da faculdade. Aí eu olhei assim, o que é que eu vou fazer aqui, velho? Eu não estou fazendo nada mais da vida, como é que eu vou caminhar aqui? Aí surgiu uma oportunidade de estagiar no zoológico que tem aqui em Recife, que é o Parque Estadual de Dois Irmãos, um zoológico que vem fazendo um trabalho bem legal para a conservação, inclusive é parceiro nosso nas pesquisas com jacarés. E eu comecei a estagiar lá. E aí cada estagiário geralmente tinha um técnico, um veterinário, um biólogo, que era o seu orientador, né? Que você colava nele e começava a desenvolver o trabalho mais associados a ele. E eu, lógico, colei com a galera dos répteis. Era o biólogo Alex Zanotti e a médica veterinária Luciana Rame. Legal. E aí, sempre que aparecia uma oportunidade de mexer no jacaré, não mexer, mas assim, fazer uma limpeza no recinto, chegar ali perto e tal, eu já ia colando. Comendo aqui ali. Já ia, exatamente, chegando no espaço. E aí meu contrato terminou, fiz o primeiro semestre lá no zoológico. No terceiro período da faculdade, eu olhei assim, eu vou procurar alguém que trabalhe com jacaré. Deve ter alguém aqui em Recife que trabalhe com jacaré, né? E eu procurei e não tinha ninguém. Ninguém que estava trabalhando com jacarés aqui. E aí eu achei o e-mail da professora Ednilza Maranhão, que na verdade ela não é especialista em jacarés, apesar de hoje ter trabalha com jacarés, mas ela tem mais lagartos, de anuros, né? E aí eu, professor, eu tenho interesse em trabalhar, tá? Eu gosto desses bichos. Aí lá, que legal, Paulo, eu vou passar o contato da professora Josélia Corrêa, aqui também da Rural. E aí eu entrei em contato com a professora Josélia e, por sorte, eu não acho que foi sorte não, mas por sorte, foi justamente quando ela estava montando a equipe para começar a fazer o projeto, dar início ao projeto Jacaré, que inclusive eu estou até aqui com a camisa do projeto Jacaré. Ó. Voltou? Deu uma caidinha. E aí ela estava montando essa equipe para a gente iniciar os trabalhos com jacarés, e aí eu marquei uma reunião com ela, conversei, e aí eu disse, ok, professora, qualquer coisa a senhora me avisa se eu encaixar no perfil. Ela, amanhã eu quero você aqui já, estou contando com você já. Legal. Aí eu já, assim... Foi certo, né? Quando você está investindo, tá querendo o que você quer mesmo. Muito bom, muito bom. Exatamente. Isso. Aí ela já pode vir, a gente já vai começar aqui os trabalhos e tal. E aí ela estava montando a equipe, ela tinha acabado de chegar há pouco tempo na universidade, montou a equipe, eu e mais 2 pessoas só, e a gente foi aos trancos e barrancos aprendendo, né, a mexer com os bichos, a mexer com metodologia, com coleta de amostras. No começo era uma coisa muito difícil, porque a gente não tinha muito tato ainda, né? Tava todo mundo aprendendo junto. Ela montou a equipe, mas ela também estava aprendendo junto com a equipe. Então a gente foi caminhando, convidamos alguns especialistas, inclusive da IUCN, o Dr. Luiz Antônio Bassetti, presidente aqui do Brasil, no grupo de especialistas em crocodilianos. Trouxemos o Pablo Siroski, que é o presidente regional do grupo de especialistas em crocodilianos da IUCN, ele é argentino. E também trouxemos o Mark Mercante, que é americano. E essa galera veio para cá para bagunçar, né? Veio para ensinar a gente a pegar jacaré de todo jeito. Chegaram de voador, isso, muito bom. Isso. E a gente, assim, todo mundo boquiaberto, né? Vamos colar nesses caras aqui, vamos aprender, vamos extrair o máximo possível. E aí eles fizeram alguns cursos em campo, a gente teve a oportunidade de aprender, e desde então, desde 2013, a gente consegue caminhar com nossas próprias pernas, sendo muito grato sempre a eles, mas estabelecemos um grupo de pesquisa que já vem bem consolidado aqui no Nordeste e é o único que vem trabalhando de forma sistemática aqui, né? Então a gente é muito grato a esse pessoal e também aos nossos esforços por chegarmos até aqui. E estamos aí, eu comecei como estagiário e hoje sou pesquisador, colaborador e professor também aqui na Universidade Particular de Recife. Então, os jacarés estão, além de ser uma paixão para mim, também estão conseguindo fazer um crescimento profissional. Maravilha, que belíssima história. Aí já, provavelmente. Minha pergunta para você é, você tem uma espécie preferida?
Tem. Você tem? E aí? Tenho. E ela é daqui. Quer dizer, ela não é que ela seja daqui, mas ela tem aqui. Eu sou apaixonado pelo Paleosucus palpebrosus, o jacaré-paguá. Por É quê? a menor. Vou explicar por quê. É a menor espécie de crocodiliano do mundo. Apesar de ela ter uma ampla distribuição pelo território brasileiro, ela ainda tem dados deficientes em muitas regiões, inclusive aqui. E eu tenho essa paixão pelo palpebrosus. Sabe aquela história de quanto mais a gente apanha, mais a gente se apega? Você. É por aí, né? Sabemos. Quem se Quanto mais, identifica? quanto mais bate, a gente fica atrás, pronto. O palpebrosus, ela é uma espécie que a gente tem aqui em Recife, mas ela é uma espécie que é difícil da gente localizar as populações dela. A gente sabe onde tem alguns indivíduos, mas é um bicho que é muito associado à área de floresta, e cada vez mais a fragmentação vem, a gente vai conversar sobre isso depois, né, destruindo os ambientes, e a gente não tem muitos indivíduos dele. Aqui a gente pega muito o jacaré de papo amarelo, que também é o que tem no Espírito Santo. E o palpebrosus, quando a gente encontra um bicho desse em campo, quando tem algum resgate pelo órgão de fauna daqui de Pernambuco, que a gente é chamado, a gente fica em êxtase. Imagina. Porque é um bicho que, além de ter uma beleza surreal, assim, depois vocês podem olhar até no meu perfil aí, tem uma foto com palpebrosus, é um bicho que é raro pra gente. Então, essa ligação que a gente tem com ele e com os momentos que ele proporciona de, poxa, chegou um palpebrosus pra gente, faz com que eu seja apaixonado por esse jacaré. Então, o que eu mais gosto é o Paleosucus palpebrosus. Que legal, Paulão. Sentimento impagável, né? Tá, então, vamos começar a aprofundar assim, mas tem uma pergunta básica que eu acho que ajuda muito a falar sobre diversidade. Que é como, né, que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos aqui, por mais que a gente aprenda uma dica ou outra, sempre fica meio que dificultoso na hora. Mas então, vamos lá. Como diferencia jacaré de crocodilo e, para quem não conhece, fala um pouquinho do gavial também. Fala aí, e enquanto você fala, daqui a pouco eu posso botar umas fotos também que eu separei pra gente. Legal. É uma dúvida muito comum, e é uma dúvida bem geral, assim, tanto do público da área, como do público mais geral também. A gente é muito... Todo mundo gosta de assistir um documentário na Discovery, né, ver aqueles crocodilos gigantescos, assim. E quando a gente vê no noticiário aqui no Brasil, foi resgatado um jacaré, mas eles são bem parecidos. Então, assim, o que é que diferencia um jacaré de um crocodilo, né? Isso é uma pergunta muito comum. Muito bom. De maneira geral, né, falando de maneira mais popular, todos são crocodilianos, porque fazem parte da ordem Crocodilia. A ordem Crocodilia, e aí a gente está falando de hierarquia taxonômica, né? A ordem Crocodilia, ela é dividida em 3 famílias. A gente tem 3 grandes famílias dentro dos crocodilianos. A família Alligatoridae, que são os jacarés, aligatores e caimães. A família Crocodilidae, que são os crocodilos verdadeiros. E a família Gavialidae, que são os gaviais. E agora tem uma espécie nova que está sendo incluída dentro da família Gavialidae. Deixa eu botar aqui enquanto você fala, pode continuar. Beleza. Então, esse aí, por exemplo, na imagem, é um crocodilo. Provavelmente pela localização dele é um crocodilo acutus, crocodilo americano, né? Tá na Flórida, né? Então é um crocodilo acutus. E como é que a gente pode diferenciar um crocodilo de um jacaré? Desculpa, depois eu troco. Desculpa, vai. Mas, então faz um gavial, agora bota um pronto, caimão. Os crocodilos, tá com as 3 imagens engatilhadas aí? Tá aqui na mão. Vou até te mostrar só. Um gavial, tem outro perfil aqui. E o... Tá aqui também. Então, voltando pro crocodilo, você já sabe que eu tenho em mão. Bora. Eita, agora... Pronto. Ih, caralho. É bicho demais, E aí, crocodilo, gavial? Depois a gente faz uma brincadeira aqui. Aí, galera, um crocodilo, um gavial. Boa. O crocodilo, né, a família Crocodilidae, ela é distribuída... A gente tem na América do Sul, América do Norte, América Central, África e na Oceania, pegando um pouco do sul da Ásia também. Eles são animais, geralmente, que atingem portes maiores, têm uma estrutura corporal maior, são animais que podem chegar. Existem espécies como o crocodilo de água salgada que pode chegar a 7 metros de comprimento.
Depois, se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar sobre Lolong, que foi um crocodilo de água salgada que foi resgatado, se não me engano, nas Filipinas ou Indonésia. Tem uma foto dele assim, esticado, que tem acho que umas 8 pessoas em cima dele assim, e o bichão esticadão ainda tem espaço. É surreal. Que louco. Os crocodilos, eles têm, de maneira geral, a cabeça um pouco mais afilada, né, um pouco mais fina, o focinho um pouco mais longo, não tanto quanto o gavial, como esse aí, mas se a gente for comparar crocodilo e jacaré, de maneira geral eles apresentam esse rosto um pouco mais alongado. Os alvéolos dentários dele, né, os buraquinhos onde ficam os dentes, eles são irregulares, eles não seguem um padrão alinhado, né? E aí isso permite com que quando o animal feche a boca, os dentes superiores e inferiores, os da mandíbula e da maxila, fiquem expostos. Então quando um bichão desse fecha a boca, todos os dentes vão ficar expostos, né? Os de cima e os de baixo. Não todos, mas a gente consegue ver dentes superiores e dentes inferiores expostos. Isso é um ponto. Outro ponto, essa não é visual, né? Mas os crocodilos apresentam glândulas de sal. São animais que estão mais associados a ambiente marinho, então áreas de estuário, áreas de manguezais, e eles precisam ter algum tipo de controle da salinidade, né? Um controle osmótico no seu organismo. E eles apresentam glândulas de sal que ajudam a excretar esse excesso iônico, né? Que ele vai ter no seu organismo. Mas assim, uma maneira bem legal de você ver se é jacaré ou crocodilo é nesse formato da cabeça. Apesar de existirem algumas exceções à regra, de maneira geral os crocodilos eles têm essa cabeça mais afinada e os dentes ficam expostos tanto os da maxila como os da mandíbula, tanto os superiores como os inferiores. Jacarés, ó, já vamos ver no dente aí, ó. Tá vendo que os dentes superiores ficam expostos. Pode ser que tenha um ou outro dos inferiores expostos também, mas aí já é um desvio morfológico. Às vezes o animal já é mais velho, já começa o dente a ficar torto, né? Já vai ficando velho, vai ficando todo quebrado. Ele cheio de dor nas costas aqui, né? Jacaré é a mesma coisa. Inclusive tem... Inclusive eu já... Tem registros, né? Inclusive já peguei uma vez na Amazônia um jacaré que o dente perfurou a parte da maxila superior, né? Então a mandíbula veio, o dente cresceu e perfurou próximo à narina. E ele ficava com os dentinhos para fora, assim, saindo próximo à narina. Vou te dizer que numa das expedições que eu fui com o Projeto Caimã, a gente viu um desses também. Eu acho que foi no Pantanal mesmo. Que massa. Não é tão incomum, então, né? Ou de sorte. Não, assim, não é muito comum, mas também não é impossível, assim, uma coisa um em 1 milhão, né? Acontece. São animais mais velhos, de porte maior, então isso pode estar associado ao crescimento já irregular do bicho. Entendi. Então vocês podem ver que a cabeça dele é um pouco mais alargada, apesar dessa espécie aí ter uma cabeça um pouco afinada também. Não sei se você tem aí, Thiago, uma imagem do o jacaré americano, é um bom exemplo, né? Esse é o Alligator mississippiensis. Vejam que a cabeça dele ela é mais encurtada em relação à dos crocodilos e ela é mais larga. Acho que o melhor exemplo de todos é o jacaré de papo amarelo. Inclusive, o nome científico dele é Caimã latirostris, porque late, largo, rostris, rosto, né? Então ele é associado a um rosto largo. Então, uma imagem aí, ele é um melhor... Ele tem foto pra caramba aqui. Pronto, é bom assim, eu gosto de trabalhar com gente que tem imagem, porque o cara diz, eu quero isso aqui, o cara, pô, já vai certinho. Papô. Mas Camille, logo do Caimã, logo do Papo Amarelo. Mas é parecido. Vamos lá, tá bom, depois a gente procura. Bom, mas depois a gente vê isso aí. Quando e eles não tem... cara que você estiver falando, eu jogo aqui no computador e procura, né? Tá faltando isso. Beleza. E eles não têm a glândula de sal, né? Então são animais que estão mais associados a ambientes ducícolas, a lagos, lagoas, rios, né? E não são muito próximos ao ambiente marinho. Apesar de eles poderem ser encontrados, a gente sabe que em muitos lugares, inclusive aqui em Recife, os rios eles cortam para o mar. Então quando eles cortam para o mar, o jacaré pode se deslocar aí para o mar, mas ele tem uma tolerância baixa, porque ele não consegue fazer esse controle iônico com tanta facilidade. Então são animais que também atingem geralmente... Pode falar, pode continuar falando. Então eles também atingem portes menores, né? Os jacarés, eles geralmente não atingem portes muito grandes, apesar da gente ter exemplares que têm portes grandes, como o jacaré-açu, que pode chegar a 5,5 metros de comprimento.
E o jacaré americano, que é um alligator recipiente também, chega a 4 metros e meio de comprimento sem muito problema. Mas, de maneira geral, eles... Olha aí. Tá vendo como o focinho é bem mais curto, né, do que o crocodilo, do que aquele crocodilão. E é mais curto e ele é um pouco mais largo do que os crocodilos. E eles também têm uma distribuição um pouco mais restrita. Os jacarés, eles são encontrados nas Américas, América do Norte, Central e do Sul, e tem uma espécie que fica bem restrita, uma região bem endêmica ali na China. Fora isso, a gente não tem jacaré distribuído na natureza. E os gaviais, né? Para eu poder mostrar uma foto do gavial, é bem diagnóstico, né? Gavial não tem como confundir. Esse é o Gaviales gangeticus, ele é distribuído ali na região do Nepal, Butão, Índia. Tem populações muito pequenas, é uma espécie que está criticamente ameaçada, apesar de terem programas para a conservação dela, né? E é um bichão assim, você vê que o focinho ele é bem fininho mesmo, uma adaptação à piscivoria, à alimentação para peixes. E diferente dos outros, dos jacarés e dos crocodilos, essa espécie tem um dimorfismo sexual, uma forma de você diferenciar machos e fêmeas, que é na ponta do focinho. Esse é o Fausto vai falar já desse aí. Na ponta do focinho dos gaviais, os machos têm uma protuberânciazinha na ponta, né? Ali, aí embaixo. Tem uma... Isso, perfeito. Pronto, matou. Os machos, eles apresentam essa protuberância na ponta do focinho, enquanto as fêmeas não têm essa protuberância tão evidente. Isso é uma característica exclusiva dos gaviais, um dimorfismo sexual observado em gaviais. Então, depois dessa introdução e esse ensinamento de como diferenciar diversidade, quantos jacarés tem no mundo? Você já falou aí que está saindo uma espécie, que era uma das perguntas que eu tinha, né? Se acha que tem mais espécies para sair no mundo, tanto como por descobrir, quanto por sistemática, mostrando que, na verdade, aquele grupo, aquela população, enfim. Fala você, senão eu vou emendar aqui. Como é que está a diversidade do mundo? Hoje a gente tem uma discussão entre os especialistas aí entre 24 e 27 espécies, né? 27. Recentemente, inclusive, o crocodilo do Nilo, né? O crocodilo nilóticos, ele foi dividido em 2 espécies. Virou crocodilo nilóticos e crocodilo sulcus. E a gente também tem outras espécies, né? O Ostealemo tetraspes, né? Enfim, tem algumas discussões com os especialistas aí sobre será que são uma espécie, será que não é uma espécie. Então essas discussões a gente vem vendo aí, tem alguns que consideram 24 espécies, outros consideram 25, 26, 27. Mas eu queria trazer um exemplo prático aqui para o Brasil. Aqui no Brasil a gente tem 6 espécies de crocodilianos. Mas recentemente saiu um trabalho do colega e amigo Igor e o Yuri também, o Yuri Nóbrega também está nesse trabalho. Eles fizeram uma avaliação genética, né, filogenética do gênero caimã aqui no Brasil. A gente tem 3 espécies do gênero caimã, que é o caimã crocodilus, o caimã yacare e o caimã latirostris. Isso é o que a gente tem hoje estabelecido. E aí eles fizeram algumas avaliações e utilizaram tanto os métodos mais conservadores, que aí, de maneira geral, ele vai diminuir a chance de dizer que tem linhagens diferentes naquelas avaliações genéticas, e métodos menos conservadores, que qualquer mudançazinha já diz, ó, aqui já é outra linhagem, essa aqui já é uma espécie candidata. E eles encontraram, eu não lembro do número agora, mas assim, foram mais de acho que 17, 19 linhagens para caimã yacare, caimã crocodilus, esse complexo. E, se eu não me engano, foram de 3 a 5 para caimã latirostris, que é o nosso jacaré de papo amarelo. Então, assim, os crocodilianos ainda carecem muito de informações, porque a gente tem muitas lacunas de conhecimento. São espécies crípticas, difíceis da gente mostrar, vivem tocados lá no interior de uma floresta, um bicho que é complicado da gente conseguir ir lá, sei lá, coletar o sangue, refrigerar o sangue, levar para um laboratório. Então, esse trabalho dele foi muito importante para demonstrar que a gente ainda não conhece a fundo a diversidade de jacarés que a gente tem e que a gente tem potenciais novas linhagens. Então, eu acredito que no futuro breve a gente pode encontrar novas espécies de jacarés, porque a gente tem algumas barreiras aqui que isolam populações. Ali no Rio Madeira, tem do Bolívia Madeira, tem ali na região do Arco do Desmatamento no Pará. Então, tem populações que estão
espécies que estão juntas e espécies que estão separadas. E aí esse isolamento, né, que essas populações estão se cruzando, tendem a criar novas linhagens que são espécies candidatas e que no futuro podem, de alguma maneira, virar um grupo isolado reprodutivamente e geneticamente. Então, assim, Que apesar incrível. desse número que a gente tem hoje, acredito que nos próximos anos a gente vai ter informações bem legais aí sobre a diversidade de jacarés. Incrível. Então, vamos falar de status de conservação. E aí, não vou pedir uma visão global, não. Mas se você tiver um ou dois exemplos de espécies bem ameaçadas no mundo, fala delas e depois joga para o Brasil, por favor. Tá. As espécies hoje, se a gente comparar a 50 anos atrás, década de 70, 60, elas melhoraram muito. Na década de 70, mais ou menos, a nível global, todas as espécies eram criticamente ameaçadas, principalmente pela sobreexploração para a pele, né? A pele tem um valor de mercado muito bom, e secundariamente é o consumo da carne. Olha só. A carne veio como o pessoal viu, poxa, a gente tem carne, bora consumir, né? Porque eles iam atrás da pele dos bichos. Entendi. É o que é mais rentável. E aí surgiu, nessa época, o grupo de especialistas em crocodilianos da IUCN, com a primeira reunião no ano de 1971, para discutir o que é que pode ser feito, né, para conservar essas espécies. Então, hoje, muitos programas foram estabelecidos e a gente tem, acho que mais de 60% das espécies que estavam criticamente ameaçadas conseguiram melhorar esse nível. Hoje, algumas das espécies que estão muito em estado assim, a nível global mesmo, com um risco muito grande, a gente pode citar o Gavialis gangeticus, que é o gavial. Tem populações bem isoladas ali na região da Índia, do Butão, do Nepal. Se não me engano, tem cerca de 1.000 indivíduos em vida livre hoje. E tem programas bem legais de conservação, mas é uma espécie que está muito ameaçada. Os rios em que elas vivem, imagina o Rio Ganges, né? A gente sabe como é o Rio Ganges. Então, a caça, a poluição, destruição de hábitats, isso tá complicado. Não tem alguns santuários, mas ainda carece muita atenção, a espécie carece muita atenção. E outra também que está bem ameaçado é o alligator sinensis, o jacaré chinês, o alligator chinês. Muita gente nem sabia que tem jacaré na China, mas tem. Também é uma população muito pequena. Imagina que toda espécie que é endêmica já nasce com a ameaça, né? Muito isolada, muito restrita. Então também ali a gente tem o jacaré chinês que está sofrendo pressões parecidas, né? Apesar de também termos programas de conservação para a espécie, ela também está bem carecendo de atenção. Tem poucos indivíduos em vida livre. Sim. Para o Brasil, a nível global, todas as espécies que a gente tem no nosso território são consideradas como pouco preocupantes, seguindo os critérios da IUCN, Less Concern, né, o LC. Certo. Então, que massa, tal, os bichos estão bem protegidos, com ressalvas, com cuidado, porque isso é uma lista a nível global. Quando a gente vai analisar, o Brasil é um continente, né? O Brasil é gigantesco. Então, a gente precisa e carece ainda de listas regionais para saber como é que essas espécies estão se comportando nas suas regiões, né? Então, pode ser que a gente tenha uma população gigantesca na Amazônia que seja suficiente para que a nível global a espécie esteja fora de ameaça, mas que aqui no Nordeste brasileiro as populações estejam muito fragmentadas e estejam em risco de extinção. Um exemplo prático disso é o jacaré de papo amarelo aí no Espírito Santo. O jacaré de papo amarelo, na última lista que foi feita, ele foi considerado como vulnerável. Yuri, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, mas se eu não me engano, ele foi considerado como vulnerável. Então, a nível global, é pouco preocupante. Aqui em Recife, pouco preocupante. Mas e aí? Vale a pena perder uma população num ambiente tão chave, só porque lá a nível global está pouco preocupante, né? Então, a gente precisa convergir e ter um cuidado específico a nível local também para poder conservar, levando em consideração as peculiaridades de cada lugar. Bacana. O Yuri corrigiu aqui, em perigo. Em perigo, beleza, valeu. Antes fosse vulnerável, pior ainda a situação. Pior, né? Pois é, ainda foi bonzinho. Vamos lá. Não sei se... Bem, a mais ameaçada, você meio que deixou claro, né? Não, me perdi aqui no momento. O caimã, o jacaré do papo amarelo, o caimã latirosa, pode ser classificado então como mais ameaçado do Brasil?
Fala um Olha, pouquinho. pois é, é aquele ponto de discussão. Depende da região. É uma coisa muito local, assim, muito específica. Mas se a gente levar em consideração que o jacaré de papo amarelo é uma espécie sinantrópica, que é muito tolerante a esgotos, a gente pode ver que é uma espécie que não está muito ameaçada. Inclusive, a gente até tem discussões sobre mudança de categorias dela na CITES, né? Tem alguns especialistas que queriam mudar ela para poder promover um manejo sustentável. Então, assim, ela está bem protegida. O que me preocupa são espécies que, como por exemplo os paleosucos, né, tanto palpebrosos como trigonatos, que são muito restritos, eles preferem áreas de floresta, né, são animais que estão mais associados a esses ambientes, eles percam seu hábitat cada vez mais e aí com a supressão dos ambientes naturais eles possam entrar num risco mais severo. Mas, talvez essas sejam as minhas maiores preocupações. Apesar de terem uma ampla distribuição hoje, e hoje não estarem sofrendo muita ameaça. Inclusive não tem muito interesse na caça, porque o couro deles é muito duro. Então, assim, cada um sofre um tipo de ameaça diferente, cada um com seu problema ali, a gente vai conduzindo de acordo com a necessidade. Ainda nessa questão de conservação, então jacarés como um todo, ou pode dar casos específicos de diferentes espécies, são bons indicadores de qualidade ambiental? Você já falou um pouquinho do jacaré caimã aí, estou confundindo jacaré caimã, meu Deus. Jacaré do papo amarelo. O caimã na tiroste. Então, que ele já tem uma tolerância maior a esgotos. Mas enfim, fala aí, por favor. Bons indicadores? Então sim, são bons indicadores, né? Inclusive o jacaré de papo amarelo, ele vem sendo muito estudado, né, sobre o potencial de acúmulo de elementos traços, contaminantes. Existem muitos trabalhos, tanto em animais já formados, como exposição em ovo, né? Exposição de contaminantes em ovinhos de jacarés. Tem o grupo do Pablo Siroski, lá da Argentina, é muito forte nessa parte de ecotoxicologia dos jacarés. E aqui em Recife, e aí aproveitando, né, para falar um pouco do projeto nosso, a gente tem uma doutoranda, que é Raíssa Lima, que vem estudando os efeitos dos contaminantes nos jacarés aqui em mananciais no estado. E eles podem sim eles são espécies consideradas como sentinelas ambientais, né? Quer falar? Não. Eles são considerados como... São espécies sentinelas ambientais. Então, a gente consegue avaliar a presença de mercúrio, de cádmio, de zinco, de ferro, na musculatura deles, no sangue deles, e a gente consegue fazer interpretações a partir disso, né? Como é que está a concentração desses elementos, né? E aí, se a concentração está acima de um tolerável para um consumo, né? Apesar do jacaré, papo amarelo, a gente não poder caçar, mas a gente sabe que a caça existe, então as populações que estão associadas e caçando, elas podem estar sofrendo com isso. São espécies que a gente também pode inferir condições ambientais a partir da sua dieta. Né? O que é que esses bichos estão comendo? A gente já fez dieta, a lavagem estomacal, né? Uma técnica não letal de ver o conteúdo estomacal dos jacarés, que tem tampa, a gente vê fio de nylon, rede de pesca, né? A gente já viu jacaré, nós temos um registro de jacaré que morreu porque ele ingeriu, né, acabou entrando pela traqueia mais de 20 centímetros de um bolo de fio de nylon de rede de pesca. Então, foi cruel, assim, foi doloroso para a gente ver isso. Mas acontece. Então, existem várias frentes que a gente pode estudar e tentar entender aí, a partir deles, utilizando eles como modelos, como ferramentas para fazer interpretações sobre o ambiente. Espécies que são menos tolerantes a contaminantes, né? Existem algumas... apesar da gente encontrar paleosucos palpebrosos também no esgoto, existem alguns especialistas que acreditam que eles são animais que têm uma tolerância menor a esse tipo de contaminação. Então, será que esse bicho a presença dele é um indicativo da qualidade da água, está um pouco melhor ou menos ruim, né? Enfim. Então, eles sim são considerados como bioindicadores, eles são bioacumuladores, são biomagnificadores, né? Eles comem e vão magnificando aquilo que foi ingerido na cadeia alimentar, por serem predadores de topo. Então, são animais que a gente pode tomar várias interpretações ambientais quando a gente estuda eles em várias frentes. Dieta, hematologia, a parte de metais pesados, né, genética, a parte genotóxica, tem tanta coisa. Então, sim, com certeza. E aí o ganchinho para uma pergunta que estava lá em cima.
você falou, mencionou topo de cadeia, né? Perguntaram quem são os predadores de jacarés. E aí agora, eu acho, Paulo, podemos já começar a jogar as perguntas pessoal ou você tem mais uma linha de Bora, raciocínio? vamos jogar. Então, Não, predadores vamos de jogando. jacarés, perguntaram aí. Os jacarés hoje, né, depende do tamanho dele primeiro, para a gente saber. Ovos, eles são predados por guaxinins, por coatis, tejus, cambá, enfim, todo bicho que come ovo assim vai lá no ninho e come um jacarezinho. Apesar da fêmea ter um cuidado parental muito forte, cuidar do ninho, nem sempre ela tá lá, então às vezes tem alguns raptorezinhos e levam os ovinhos. Quando são filhotes, eles também estão mais para a base ali da cadeia. Então, outros jacarés podem comer eles, peixes podem comer, canibalismo tem canibalismo em jacarés. Peixes podem comer, cágados, aves, então eles estão bem mais próximos da base ali. Inclusive, e aí, à medida que eles vão crescendo... Inclusive invertebrados, caranguejos comem jacarés, alguma coisa pode. assim? Inclusive vi um documentário, uma semana dessa aí, os crocodilozinhos nascendo, quando eles estavam saindo dos ovos, os caranguejos vieram e pegaram eles. Então, quando eles são muito novinhos, tá ali na base da cadeia, né? Tudo que for maior que eles, leva. Perfeito. São bichos muito bobinhos, assim. À medida que vão crescendo, né, os seus potenciais predadores vão diminuindo, porque eles nascem com 25 centímetros, mas eles chegam a 3, 4, 5 metros de comprimento. Então, sai disso para uma coisa surreal. Mas muito longevos também, vivem 40, 50, 60 anos em vida livre. Ótimo. Então, quando eles vão chegando em estágios mais avançados, aí o porte dele vai dificultando que outros predadores os comam. Mas até animais maiores, né, um animal 1,50 m, 1,70 m, em algumas regiões as onças podem pegar também. Então um jacaré adulto pode ser presa de onça, se tiver onça na região, lógico. Agora, quando é um jacaré já considerado como adulto maior, aquele bichão que já passou de 2 metros de comprimento, animal já mais velho, só tem um predador e é o pior de todos, né? Que é o ser humano. Então, a caça, não tem jacaré de 4 metros que resista a um tiro de espingarda, felizmente. E, tipo assim, tiro de espingarda é até algo agressivo, né? Tem coisas ridiculamente simples que conseguem derrubar um jacaré de 3, 4 metros. Que é o engasgo, que são outras técnicas ridículas. E cada uma mais covarde que a outra, né? Com certeza. Todas são covardes, mas cada uma pior que a outra. Então, fala do seu doutorado, fala de radiotelemetria. Eu vou te dizer por que nós, do Herpeto Capixaba, estamos tão interessados atualmente em radiotelemetria. Por conta do projeto Surucucu. Não sei quem que está acompanhando, a gente está muito feliz que a gente pôde lançar o projeto Surucucu. Por causa da situação da Surucucu aqui no Espírito Santo, que o último registro é de 2007, e nem é um registro de uma espécime encontrado, é registro, enfim, fotográfico, últimos espécimes coletados são mais históricos ainda. Então a gente tem realmente... E voltando um pouquinho. E é uma espécie de grande porte, e quando ela aparece, as pessoas falam, tiram foto, trocam informação, ainda mais nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanto acesso, né? E é preocupante que há 13 anos não é encontrado uma surucucu no Espírito Santo. Então a gente teme que seja uma espécie localmente extinta. Só tem poucos locais que ela pode ocorrer no Espírito Santo, e por conta disso a gente lançou o projeto Surucucu. E inspirado no projeto de Boys do Ribeiro, a gente vai começar a fazer a radiotelemetria caso, esperançosamente iremos, encontrar Surucucu Pico de Jaca no Espírito Santo. Então, aí é por isso que a gente está tão interessado que vai encontrar Surucucu e vamos implantar um rádio, vai ser externo, um rádio transmissão nela. E aí, como é que funciona o trabalho de radiotelemetria em jacarés? Que a gente vai pegar um pouquinho e jogar no Surucucu também, dessa informação. Show de bola. Inclusive, falando 30 segundos aí sobre serpentes, tem alguns trabalhos de radiotelemetria com serpentes, tem trabalho com a Eunectes mores, né, a anaconda, né, a sucuri. Sim. Então, tem trabalho já. Eu não sabia, eu fiquei assim, cara, que legal. Você falou, Então eu vou ficar acompanhando, torcendo muito para vocês encontrarem esses bichos. Bacana. Então vamos lá, eu vou fazer uma abordagem geral sobre o que é que eu venho fazendo no meu doutorado e falar da radiotelemetria, que é uma das ferramentas que eu uso no meu doutorado.
Eu comentei aqui durante a live que tem uma área que nós trabalhamos aqui em Pernambuco, que é a Estação Ecológica de Itapacurá. Itapacurá é um reservatório que abastece a região metropolitana do Recife e algumas cidades vizinhas. Inclusive, teve uma manutenção em Itapacurá agora que afetou a distribuição de água de todas as cidades aqui da nossa região. Então já é um ponto importante para na hora que a gente for falar, ó, Itapacurá, Jacaré, tal, já é importante para o dia a dia das pessoas. E nesse reservatório, o projeto Jacaré, ele já vem há 8 anos monitorando as populações de jacarés lá em Itapacurá. E aí a gente vem fazendo diversos trabalhos, como captura, marcação, coleta de sangue, biometria, dieta. E há 2021, há 6 anos, a gente iniciou um trabalho de contagem desses animais e estrutura populacional. A gente vai para o barquinho com a lanterna, conta os bichos, onde estão, caracteriza o ambiente, coleta informações abióticas, temperatura da água, do ar, vê o tamanho do animal, tal, captura, marca para depois soltar. Então a gente faz esse trabalho de ecologia espaço-temporal do caimã latirostris, né, o jacaré de papo amarelo, nesse reservatório muito importante aqui para a nossa região. Porque além dele ser um reservatório que abastece a nossa região, ele é adjacente a fragmentos de Mata Atlântica protegida. E a Mata Atlântica a gente sabe que a gente tem menos de 10% hoje da cobertura original que se tinha. Então é um ambiente muito crítico, de muita importância para a gente conservar. E nessa área que a gente trabalha, né, a gente associa os jacarés como espécies candidatas a serem espécies chaves, mesmo guarda-chuva, para conservar não só as outras espécies, mas também o ambiente em que elas estão inseridas. Então essa parte do monitoramento a gente já vem fazendo há 6 anos, na verdade há 8 anos, né, se juntar com a parte de capturas. E recentemente agora, eu fui aprovado, recentemente não, vai fazer 1 ano, eu fui aprovado no doutorado e a minha proposta de tese era, além desse monitoramento que já vem a longo prazo, jacarés são animais longevos, que requerem informações de longo prazo, porque 1 ano só para um jacaré que vive 50 não é nada, né? Então, a ideia da gente era pegar esses dados que já tínhamos, adicionar mais durante o período da minha tese e fazer a implantação de transmissores, de módulos para radiotelemetria. Aí a gente olha assim, todo mundo já deve ter visto trabalho com transmissor, o pessoal com rádio, não sei o quê, mas a realidade para os jacarés ainda é muito incipiente. A gente tem pouquíssima informação para os jacarés. Quando a gente traz para o Brasil aqui, os trabalhos estão concentrados na Amazônia, e quando eu falo trabalhos concentrados, são 5 trabalhos, alguns no Pantanal, 2 ou 3, e no ano passado saiu um agora em São Paulo, em uma área de silvicultura. Legal. E o Nordeste do Brasil, cadê? Cadê o Nordeste do Brasil? Tem nada, absolutamente nada sobre trabalhos relacionados a rastreio. Se nem no Sudeste tinha, imagine no Nordeste. Então, hoje, aqui, pegando o cenário Nordeste-Sudeste, a gente tem 2 grupos de pesquisa que vêm investindo nos trabalhos com telemetria, que é o Projeto Caimã e o Projeto Jacaré daqui. Mas aí eu vou falar daqui a pouquinho, quando eu for falar da telemetria. E aí agora a gente recebeu um financiamento da Rufo Foundation, é uma empresa da Inglaterra que financia projetos em países em desenvolvimento, e aí a gente ganhou um din-din para financiar nossa pesquisa, para poder comprar os nossos rádios e entender mais sobre a área de uso, movimentação, e associar isso às áreas de floresta. Será que eles estão mais próximos a áreas de floresta? A áreas de pesca? Eles preferem estar aqui, preferem estar ali? Como é que eles se movimentam? Como é essa movimentação sazonal? Então isso vai ajudar a ampliar o conhecimento sobre a ecologia espacial dos jacarés. Então é uma coisa assim, muito legal. A gente só vai comprar o rádio, e assim que comprar, a gente já vai começar o processo de implantação. E aí, quando eu falo rádio, na verdade, a telemetria, ela hoje tem 3 a 4 tecnologias que são utilizadas, né? A gente tem a tecnologia mais convencional, que é por VHF, que é a famosa radiotelemetria, que você instala um transmissor no animal, ele vai estar emitindo um sinalzinho, e aí você vem com a antena, vem com o receptor e vai procurando ele. Aí quando você passa nele, tá bip, bip, e aí você consegue triangular e determinar o ponto que ele está. Essa é mais barata, mas também requer muito esforço de campo.
Para você ter o dado, você tem que estar lá no campo com a anteninha procurando o bicho. Esse é o nosso. A Pois gente é. comprou o equipamento do Surucucu e esse é o nosso. Já sabemos Pronto. que vamos Assim, acampar no mato. isso é bom, porque depende muito do objetivo do trabalho também, do que vocês querem, estudar. Outra tecnologia que é uma que é um pouco mais recente do que a VHF, né, que é essa da rádio, é a tecnologia de satélite, que você instala um transmissor no jacaré ou no qualquer bicho, e aí ele vai pegar essa informação em qualquer lugar do mundo, num satélite, e vai jogar para um banco de dados. Essa é a sensacional, o melhor que tem. Já vai para lá. Só que tem um problema. É cara. É um transmissor. Um transmissor, dependendo do bicho, do tamanho do transmissor, pode chegar a R$ 3.000 por base. Um transmissor. Uma amiga minha agora está trabalhando com essa telemetria satelital em aves e ela está pagando US$ 1.000 por módulo. Então, assim, é caro. Então, assim, depende muito, você tem que pesar o que é que vale mais a pena. Entendi. O meio termo, que é essa tecnologia que vem sendo utilizada pelo Projeto Caimã, que aí eu queria, inclusive, agradecer aqui em público ao Caimã pela oportunidade de orientar o Gabriel Dias, né, que fez o seu TCC com telemetria de jacarés, e eu e o Rodrigo, a gente pôde, em parceria aí, ajudar ele no trabalho. Figueiredo, Rodrigo Gies, ele que exatamente. pediu aqui e falou, Thiago, vamos conversar sobre isso. Eu Bem bacana. estava ligado já quando ele falou. E já Então, quando ele... Não, vou Pode falar. interromper, não, continua. Tá. Então, agradeço a essa galera aí por essa oportunidade massa. E essa tecnologia que eles vêm utilizando e que nós também vamos utilizar aqui em Recife, é uma tecnologia intermediária, que ela é mais associada à rede de celular. Como é que funciona? Você vai instalar o transmissor da mesma forma no animal e ele vai mandar para uma antena. Imagina que tem uma antena da Vivo, ou uma antena da TIM, ou uma antena da Claro, né? Ele vai mandar para essa rede móvel. Essa rede móvel vai captar essa informação, vai jogar na internet como se fosse um 4G ou um 3G. E aí vai acumular num banco de dados, muito parecida com a satelital. E o valor dela é muito mais reduzido. A gente paga por módulo 800 a R$ 1.000 por módulo, certo? O satelital, por módulo, na base, o mais baratinho, R$ 3.000. Então, você comprar um desse, você compraria 3, né? Então, é uma tecnologia um pouco mais barata. E eu acredito que, com o desenvolvimento, ela ainda vai ser mais barateada ainda. Legal. Só que ela também tem um porém, né? Apesar dela ser uma tecnologia mais barata, mas que é confortável, porque a gente instala, vai para casa, e aí, só no computador aqui recebendo os dados, ela requer uma antena. Então, imagina que você está numa área que você não tem cobertura de sinal, e aí a empresa que a gente vai trabalhar tem 2 coberturas, que é a LoRa e a Sigfox, é como se fosse uma rede de celular. Se você não tem essa cobertura, você não tem como captar esse dado e jogar para o seu banco de dados, né? Você não tem como captar essa informação. Então ela é muito legal. Oi, pode falar. Então, assim, quando não tem cobertura, você fala assim, você está preocupando com regiões longínquas que não tem cobertura de celular. Mas aqui no Sudeste, no meio da floresta urbana, poderia facilmente funcionar. Eu acho que é o melhor cenário. Aqui a gente também tem uma cobertura boa em Recife, mas em Itapacurá, por exemplo, onde eu vou trabalhar, é uma área de transição entre o final do sinal e o início de uma área sem sinal. E aí o que é que nós vamos fazer? Tem uma possibilidade. Se você tiver acesso à internet, uma base, uma casa que dê acesso à internet e energia elétrica, você pode instalar uma antena. E aí você vai ter a sua própria antena que vai captar as informações. Nós temos a privilégio da Universidade Rural aqui investir muito na Estação Ecológica de Itapacurá, na base de pesquisa. E aí a gente tem uma internet de alta qualidade, tem energia, tem uma casa muito bem estruturada, e aí a gente vai fazer isso. Compramos a antena, vamos colocar a antena, e aí ela vai captar um raio suficiente para a gente coletar as informações dos nossos bichos. Então, assim, a gente dá menos esforço de campo, ela dá mais informações, porque você pode programar o rádio para mandar 1 vez, 2 vezes por dia, mas ela precisa ter essa cobertura. Se tiver a cobertura, estamos feitos. Entendi. E ainda tem uma outra tecnologia que não é tão utilizada, que é a telemetria acústica, que é para animais aquáticos. Você instala o transmissor
E na área que você vai estudar, você coloca hidrofones. E esse transmissor vai enviar um sinal acústico, o hidrofone vai captar, vai armazenar e depois você coleta essas informações nos hidrofones. Aí consegue identificar. Mas aí acho que a parafernália é maior. A melhor parte para telemetria mais convencional, o GPS e o satelital. Então, quando a gente fala radiotelemetria, é um termo que ainda é muito associado à parte do rádio, né? Mas a gente já tem telemetria GPS, GSM, né? Que é GSM é Global System Mobile, que é de telefone, e é satelital, que é sistema Argos ou qualquer outro que vai direto para o satélite. Paulo, a pessoa que quer começar a trabalhar com jacaré agora e quer trabalhar com você quer trabalhar com o projeto Jacaré, ou com o projeto Caimão, Yuri, responde aí também por escrito. Como é que eles fazem para acessar vocês? Estágios, campo junto contigo, orientação, e aí? Fala aí. Legal. Trazendo para o cenário, só uma informação rápida, o Yuri colocou aí um trabalho sobre a osteodistrofia que o Projeto Caimão publicou. Legal, boa, Yuri. Isso aí. Essas informações é legais, a gente tá a galera da VET aí, porque eles estão trabalhando com isso diretamente. Mas, enfim, nós aqui do Projeto Jacaré, nós somos vinculados à universidade. Então, o que a gente vem fazendo é seguindo o tripé da universidade, que é pesquisa, ensino e extensão. Então, para trabalhar conosco, nós somos um grupo de pesquisa, nós somos um laboratório interdisciplinar e, a priori, a ideia de trabalhar conosco é para desenvolver um projeto, seja ele um projeto de extensão, seja ele um projeto científico, um PIBIC, um mestrado, um doutorado, né? A gente pode alinhar isso. Nesse ano de 2020, a gente foi um ano difícil para todo mundo. A gente teve uma seleção de estagiários no final de 2019, quando os estagiários entraram, a pandemia chegou. Então, assim, a gente até conseguiu fazer algumas atividades, mas não fomos para campo ainda com a galera nova. Mas, periodicamente, né, a ideia é que a gente possa reciclar sempre os estagiários. Conversando uma semana dessa com a professora Josélia, foi dito que a nossa ideia e a proposta do laboratório é formar recursos humanos, em que a gente possa formar pessoas capacitadas em passar o conteúdo, passar o conhecimento e que possam propagar a palavra do jacaré, né? A palavra é correta. Então, quem tem interesse em trabalhar conosco, a gente tem duas formas, né, basicamente, de ingressar no laboratório. Ou tentar esperar edital de seleção, né? A gente sempre está abrindo seleção. Esse último ano foi meio atípico, a gente ainda vai discutir sobre 2021, mas vamos organizar. E também chegar com propostas. Muitos estagiários nossos, eles chegam, eu tenho interesse em trabalhar com crocodilianos, eu queria isso e isso, chegar com ideias, chegar com proatividade. E a ideia é essa, a gente agregar pessoas que queiram trabalhar. Porque tem muito a ser feito, muito trabalho a ser feito, e a gente tem pouca gente trabalhando aqui. Muito obrigado. É muito bom falar de jacaré, eu fico muito feliz. Então, agradeço bastante a você por essa oportunidade, agradeço a galera que está aqui acompanhando, todo mundo que eu ainda não conheço, mas também a galera que eu conheço, o pessoal do LIA, né, do laboratório aqui da UFRPE, a ULERP também, o pessoal do laboratório da UFPE, a galera do novo grupo que surgiu agora, né, o Crocodilia Brasil aqui no nosso país, um grupo que com certeza vai agregar muita gente boa, todo mundo tem a oportunidade de participar, porque a gente precisa unir esforços em prol da conservação. A gente fica de briga, de ego, disso, daquilo outro, só é ruim para os bichos. E aí, trazendo para a realidade dos jacarés, quem sofre são os jacarés. A gente precisa dar as mãos, a gente precisa estar junto e estar trabalhando todo mundo em prol da conservação desses bichos. Então, é importantíssimo a gente estar sempre unido, a gente oportunizar momentos como esses, oportunizar parcerias, oportunizar contatos e fazer com que esses bichos possam ganhar cada vez mais credibilidade e mais visão. Acho que no fundo, tudo isso é por eles, a gente faz isso por eles. Muito bom. Não, muito belíssimas palavras, Paulo. Muito bom. No momento que você falou no finalzinho assim, pensei, serpentes, né? Em breve, jacarés e serpentes e todos os animais que a gente elimina na herpetofauna e outros grupos menos quistos, que eles, com o nosso trabalho, né, com a nossa parceria, venham a se tornar uma fofofauna aí.
Com certeza. Nem precisa ser fofofauna, não, mas uma fauna quista, né? Que Uma forma bem quista, isso. Exato. A gente não quer fofofauna, não. Jacaré é fofofauna, gente. Né? Eu quero ir bruto assim mesmo. Eu quero ver um jacaré brutão desse jeito dele. Exato, perfeito. Mas, Paulo, mais Com uma vez, certeza. obrigado. Pessoal, brigadão mesmo pela presença de vocês. Eu falei no comecinho, vou repetir. Sem vocês, a gente não tem o estímulo, a energia que a gente precisa para passar o conhecimento, para pegar aqui e falar 2 horas sobre jacarés. Então, sem vocês, isso não aconteceria. Muito obrigado mesmo. E que vocês peguem todo esse conhecimento que o Paulo passou hoje e passe adiante. Invista na sua carreira, bota para jogo, né? Não deixa isso aqui não, né? Vamos passar a palavra do jacaré, como o Paulo colocou para frente, em prol do jacarés. Paulo, Com certeza. valeuzão. Galera, Obrigado. beijão, pessoal. Até a próxima, viu? A gente se vê.